Queria agradecer em primeiro lugar ao Dr. Francisco Banha o amável convite que nos fez e a mais esta oportunidade para virmos falar dos nossos projetos. Aliás, neste caso é um projeto conjunto que foi desenvolvido com a GEG Entrepreneur, como já vamos ver. Bem, o Centro de Empreendedorismo da Universidade dos Açores foi criado na Universidade através de uma iniciativa do Departamento de Economia e Gestão. Assenta a sua atividade praticamente em 3 eixos fundamentais: investigação científica aplicada ao empreendedorismo e à criação de empresas, na formação e no empreendedorismo propriamente dito, naquilo que nós chamamos de empreendedorismo, mas que tem a ver com a divulgação, com a promoção, digamos que entre aspas, com aquilo que já tenho ouvido muito da boca do Dr. Francisco Banha, com a evangelização do empreendedorismo. Para mim, pessoalmente, é a primeira vez que venho ao MVCIT e tem sido um momento de aprendizagem excelente. Para além disso, também permitir tirar algumas ideias e ver que o trabalho que estamos a desenvolver em termos regionais tem uma aplicação a nível nacional e que cá fora, para mim é cá fora, também se desenvolvem mecanismos muito semelhantes àquilo que nós estamos a desenvolver. As nossas principais guidelines da nossa atividade são estas 4. A ligação entre empresas, entre universidade e empresas, que vemos isso cada vez mais em termos internacionais, que há esta necessidade. O estímulo da inovação, o contributo para um ecossistema empreendedor e o empreendedorismo como modo de vida. Estas duas últimas até fizeram com que nós, no início no arranque do Centro de Empreendedorismo, definíssemos logo à partida como grande objetivo levar o ensino do empreendedorismo às escolas. Pensámos logo de início que atacar a temática do empreendedorismo nas universidades já era tarde. Precisamos de começar a mentalizar os nossos jovens um bocadinho mais cedo, a partir do 2º ciclo, eventualmente a partir do 1º ciclo. Então, foi desenvolvido um pré-projeto em parceria com a GEG Entrepreneur e em 2009 esse pré-projeto teve uma luz verde do Governo Regional dos Açores. Resultou no projeto de Educação Empreendedora, o Caminho do Sucesso. Tivemos um ano até que o pré-projeto foi aceito, até entre 2009 e 2010, para preparar toda a operacionalização e implementação do projeto, para iniciar logo no ano letivo 2010-2011, que agora termina. Então, quais são as principais características deste programa? É levar o ensino de empreendedorismo aos bancos de escola, às salas de aula, mas não só às salas de aula, também ao recreio e a todas as atividades extracurriculares. Este projeto começou quando foi delineado como um projeto piloto, uma pequena escala, mas à medida que fomos adicionando mais isto, mais aquilo, acaba por ter uma dimensão bastante grande. Como podem ver ali, o projeto está inserido em 3 ciclos de ensino diferentes que na prática acabam por ser 4, que são o 2º e o 3º ciclo, o ensino profissional e o ensino secundário regular. Na prática acabam por ser 4 porquê? Porque o ensino profissional tem especificidades que todos nós conhecemos e com estes novos programas, cá penso que se chama Novas Oportunidades e com o Reativar, que nós chamamos lá Reativar, acabam por ter outras especificidades ainda que nós tivemos que adaptar. Este programa não pretende que saiam todos os alunos que estão nas escolas saiam como empresários ou empreendedores. O importante é que eles ganhem também algum espírito de iniciativa e não sejam paradinhos, digamos assim, nas suas atividades, sejam intraempreendedores ou empreendedores, como diz ali o professor Pedro Saraiva. Então, quais são os grandes objetivos de todo o programa? Incutir nos mais jovens o espírito de iniciativa, transmitir valores, e há aqui uma coisa que nós fizemos ponto de honra, que é a valorização da criação de riqueza. Nós notamos no nosso meio que às vezes as pessoas escondem-se com medo de dizer eu ganhei dinheiro, ou estou a fazer dinheiro, estou a fazer muito dinheiro com uma empresa ou com um projeto. Acho que ninguém tem nada que ter vergonha de fazer muito dinheiro com um projeto. Se avançamos com um projeto, é para ganhar dinheiro. Se é para ganhar dinheiro, então mais vale dizer. E, claro, este tipo de projetos são projetos em que os resultados só podem ser vistos a muito longo prazo. Não são projetos em que os resultados aparecem amanhã. Portanto, estamos a pensar numa perspectiva sempre de futuro. O projeto em números, para o primeiro ano. Este projeto, como eu disse, iniciou-se este ano, em 2010-2011, desde setembro que temos vindo a trabalhar diretamente com professores e escolas, e este ano estamos em 6 das 9 ilhas dos Açores. Conseguimos abarcar 26 escolas espalhadas
e dessas 26 escolas acabaram por resultar 18 clubes de empreendedorismo. Em setembro fizemos uma formação inicial para professores, com o acompanhamento, aliás, toda a formação passou pela Agência Entrepreneur, com o apoio do professor Chris Curtis, que também é uma presença assídua através da CG International. E o Miguel foi um dos formadores presentes, o Dr. Francisco Banha também deu o seu contributo. Conseguimos formar 52 professores. A verdade é que estes professores depois acabaram por ter um efeito de contagem em muitos outros professores que não tiveram formação, mas acabaram por se integrar no projeto. E, para além disso, despertaram a curiosidade em muitos outros professores que pediram mais formação e pediram mais oportunidades para integrar este tipo de projetos. A verdade é que, no primeiro ano, e para nós é um número excelente, atingimos mais de 1000 alunos de forma direta. Foram várias turmas, várias escolas, foram os clubes, foram as atividades que fomos fazendo, como feiras de empreendedorismo, palestras, com visitas de estudo, muitas atividades paralelas. Um dos fatores críticos de sucesso deste projeto foi, sem dúvida, a formação de professores, não só pela qualidade da formação em si, dada pela Agência Entrepreneur, mas também por aquilo que nós permitimos que se disputasse entre os professores. Eles, no início, comentaram muito isso connosco, estavam muito relutantes, sem saber o que é que ia sair daqui, mas depois, quando viram a importância da temática, as metodologias utilizadas e digamos, todo o balanço que aquilo depois iria dar a outras atividades, começaram a consciencializar-se e eles próprios a tornarem-se muito mais proativos na defesa desta causa. Esta formação não serviu só para debate, serviu também para transmitir alguns conhecimentos básicos, em termos pedagógicos, mas também serviu para criar uma rede. E há escolas, tanto quanto eu sei, já há escolas a trabalhar no próximo ano que estão a pensar em trabalhar em conjunto, trocar experiências, fazer um intercâmbio entre escolas, já que se faz intercâmbio entre escolas, entre Portugal continental e Açores, ou Açores e os outros países da Europa, porque não fazer também um intercâmbio entre diversas ilhas? E isso, se calhar, já acontecerá no próximo ano. Os clubes de empreendedorismo foram uma das formas que nós encontramos para, quando estávamos a planear o projeto, para não deixar morrer o projeto pela sala de aula. Se tivermos um clube de empreendedorismo, se tivermos os alunos ativamente interessados a defender a causa e a espalhar, digamos assim, todo o conceito do empreendedorismo, são eles próprios a levar para o recreio, são eles próprios a discutir com os seus colegas toda a problemática, toda a temática que existe em torno disso. Então, os clubes de empreendedorismo foram uma forma que nós encontramos de incutir nos professores e nas escolas um comprometimento para além da sala de aula. Evidentemente que nem todas as escolas conseguem ter as condições à partida para criar estes clubes. Pensamos que no próximo ano as coisas serão um bocadinho melhores, até porque já têm um conhecimento de causa, mas já há sempre especificidades e é tal coisa, entre um ensino profissional e um ensino regular, há grandes diferenças, nomeadamente em termos de cargas horárias, em termos depois de estágios e aplicações práticas. O acompanhamento, que provavelmente foi o mais desafiante de todos e talvez aquele que depois no final nos soube melhor, entre aspas. O acompanhamento, depois da formação e depois de darmos o pontapé de saída, deixar os professores ou desde já não iria dar resultado. Então, um dos fatores fundamentais é ter um acompanhamento regular com os professores e disponibilização de conteúdos regularmente, ter um contacto direto. Ora, como uma parte da equipa de acompanhamento deste projeto é do continente e como a outra parte está maioritariamente sediada na Ilha de São Miguel, o contacto direto com escolas e com professores e com alunos é extremamente difícil, devido às operações logísticas que são necessárias. Então, dadas as restrições orçamentais, dadas todas as dificuldades logísticas, o que nós fizemos foi estruturar as visitas de acompanhamento em 3 momentos distintos, consoante as fases do projeto, e manter sempre um acompanhamento à distância um pouco mais intenso, digamos assim. A verdade é que este acompanhamento foi fundamental no decorrer do projeto, não só para a mobilização de professores e alunos, mas também para os conselhos executivos e direções das escolas. Nós falamos muito em professores e em alunos, mas os conselhos executivos e as direções são uma peça-chave no meio disto tudo,
Porque se não houver um comprometimento da parte deles e se não houver um apoio direto ao professor, dificilmente o professor consegue ganhar também a motivação necessária e os alunos também se apercebem que não há ali uma mobilização em torno do tema. Aqui temos o mapa dos Açores, com as 9 ilhas. As seis ilhas que estão a integrar o projeto estão ali assinaladas e vê-se aqui logo à partida uma peculiaridade, é que a maior ilha, São Miguel, tem 16 escolas envolvidas. As outras 10 estão dispersas por 5 ilhas. 5 ilhas do Grupo Central. Isto trouxe-nos alguns constrangimentos em termos de acompanhamento, não só devido às operações logísticas, mas também à concentração de escolas de uma forma desfasada. Então, o que é que acontecia? Tínhamos que ter sempre 2 equipas de acompanhamento durante uma semana completamente dedicadas a estas visitas, digamos assim. Enquanto uma equipa percorria toda a ilha de São Miguel a visitar escola a escola, tínhamos uma outra equipa a fazer viagens de barco e de avião por todas pelas restantes ilhas. Só para dar um exemplo dos constrangimentos que nós passamos, em outubro, quando fizemos a primeira visita de acompanhamento, tivemos um furacão que passou ao largo do arquipélago. Ora, ficamos sem aviões. O Miguel, por exemplo, ia numa segunda, acabei por ir numa terça. Ficamos sem aviões para trabalhar. Para a nossa sorte, nessa mesma altura, uma das outras ilhas, que era São Jorge, tinha o aeroporto em obras de alargamento. E não podíamos aceder à ilha de avião, tivemos que ir de barco. Portanto, são peculiaridades, são especificidades do nosso arquipélago, mas que dão para espelhar um bocadinho da complexidade logística que houve aqui por trás de todo este projeto. Em termos do projeto em si, é basicamente isto que eu tenho para dizer, só que ainda antes de terminar, e numa conversa que tive com o Dr. Francisco Banha, ele achou que seria pertinente falar aqui um bocadinho dos sistemas de incentivos e de um outro mecanismo recentemente criado nos Açores, para, uma vez que nem é todos os dias que nós estamos cá e que podemos divulgar estes programas. Os sistemas de incentivos que nós temos estão repartidos em vários programas com as suas especificidades. Vou falar aqui só em 2 principais e depois no Fundo de Capital de Risco. Temos o Empreende Jovem, que é para empreendedores entre os 18 e os 35 anos de idade e que está enquadrado, todos estes sistemas de incentivos estão enquadrados no CRESA, portanto no Quadro de Referência Estratégica para os Açores, que é o homónimo do CRESA, digamos assim. Portanto, este programa está virado, digamos assim, para os empreendedores de 18 a 35 anos, digamos que pretende fazer aqui uma ligação entre o final da formação, seja a formação académica, seja a formação profissional, e a passagem para a criação de empresa. Com taxas de participação bastante atrativas, podendo chegar até os 80%. Então, este sistema de incentivos em particular, estas taxas com participação são todas a fundo perdido. Na perspectiva do empreendedor, evidentemente que são taxas de participação bastante interessantes. Agora, está também da parte das entidades governamentais que fazem a gestão, a responsabilização do empreendedor de todos estes mecanismos. Temos também o CIDER, que é um bocadinho mais abrangente, e aqui já estamos a falar de investimentos com maior dimensão, podem começar também nos 15.000 euros, mas são investimentos que podem ir a vários milhões de euros. Até porque tem ali um dos subsistemas, que é o desenvolvimento estratégico, e isso aí estamos a falar já em investimentos de vários milhões. As taxas de participação também variam, mas as condições de financiamento até são bastante atrativas. Finalmente, queria falar aqui no Fundo de Capital de Risco, recentemente criado nos Açores. É a primeira vez que nós temos um fundo de capital de risco, é relativamente pequeno, são 1 milhão de euros, mas há perspectivas de aumento, tal seja a procura e os projetos que surjam. Este fundo foi apresentado ou disponibilizado oficialmente a partir de fevereiro deste ano, tem um capital totalmente subscrito pela APIA, a Agência de Promoção para Investimento nos Açores, e a Inove Capital. As empresas que pretenderem recorrer do Fundo de Capital de Risco têm até um limite de 100.000 euros por ano, ou de 12 em 12 meses, e tem um prazo o fundo tem um prazo de permanência na empresa até 3 anos, entre 3 a 5 anos. Bem, antes de terminar, eu queria apenas deixar uma nota e uma ressalva, fazer um agradecimento e dar os parabéns à
GES Entrepreneur pelo excelente trabalho que fez ao nível do projeto de educação empreendedora, que para nós foi excelente em termos de aprendizagem, em termos de trabalho, e só esperamos é que as coisas continuem a correr da mesma forma. Muito obrigado e uma boa tarde.